Olá, pessoal. Bom dia. Espero que sejam todos bem, que a gente agora possa continuar nessas vibrações que tanto a mamãe quanto o Moacir puderam trazer para nós aqui agora. Então, a gente vai desenvolver um tema, continuando dentro da linha, né, dos relacionamentos, da transformação do ser pelos relacionamentos. Agora nós faremos, então, essa visão do planejamento reencarnatório e as escolhas, trazendo um pouco das coisas que envolvem o espírito e a visão que é a evangelização de espíritos, né, que é este método que nosso querido professor Eurípides Barçanufo propõe no plano espiritual para que nós, espíritas, ou espíritos, melhor dizendo, como um todo, apliquemos a verdade em nós, a verdade trazida por Jesus, compilando a essência divina, a essência das leis divinas, das leis de Deus e principalmente aquilo que a gente sintetiza na lei de amor. Então, dentro desse processo, estamos todos, né, submetidos a essas leis. Palavra essa que nós que estudamos e conhecemos um pouco mais hoje, temos na nossa condição ainda que espiritual, de assimilar esse conhecimento do que sejam as leis divinas que nos regem e orquestram. Então, como todos nós estamos submetidos a essas leis, também temos aí uma delas, que é justamente o planejamento reencarnatório. Só que antes da gente começar, eu queria combinar uma coisa para a gente ficar mais à vontade, né, entre todos aqui, nesse momento agora, porque nós utilizaremos sempre termos, expressões, e a gente tem notado fortemente que um dos pontos que nós espíritas caímos é justamente essa questão do vício pela intelectualidade, da questão dos conhecimentos de uma forma que às vezes não atinge tanto o nosso coração. E a proposta de Eurípides, ou da evangelização, ela nos traz, entre outras coisas, no método, justamente um dos pontos que é a gente observar, para que a gente consiga, então, comparar, fazendo comparações, já que tudo é lei, né? A gente consegue também fazer análise sobre aquilo e aí sim refletir, ou seja, projetar isso ali na consciência onde estão cravadas as nossas leis morais, para que a gente então ajuste essa conduta aqui na Terra quando temos a oportunidade de estarmos encarnados. E para isso, eu vou então usar de muitos exemplos aqui, fazendo analogias. Então vamos assim tomar bastante atenção ou cuidado mesmo, que são meras analogias, né? E não necessariamente o fundo da verdade ali como um todo. Então, às vezes, comparando, a gente observa coisas tangíveis aos nossos olhos, a gente vai comparar coisas que estão acessíveis aos nossos sentidos, para que a gente projete isso à consciência dentro da essência divina. Então, eu vou fazer bastante analogia para tentar enriquecer e clarear um pouco mais esse assunto, que também eu espero que seja já um assunto que, dentro da doutrina espírita, né, a gente tem já os fundamentos, que é o planejamento reencarnatório. Então, para isso, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma apresentação para a gente ir se apoiando nela, e qualquer coisa também eu abro uma lousa aqui para a gente poder ir rabiscando, tá bem? Então, veja só, dentro dessa visão do planejamento, a gente tem alguns princípios básicos que a gente também vai combinar aqui entre nós, que são os 5 princípios essenciais da doutrina espírita, que vai nortear, vai dar um embasamento para que a gente também consiga fazer o nosso estudo aqui reflexivo. Então, dentro da doutrina espírita, nós consideramos aqui a existência de Deus, dessas leis que regem o universo de todas as suas maneiras, tudo, absolutamente tudo, se é que podemos trazer o nosso mundo aqui material, 24 horas, 7 dias de semana, 365 dias do ano, a vida toda, o tempo todo, tudo é lei. Tudo que está acontecendo agora são frutos da lei. E isso nos traz a existência de Deus. E nós, seres que somos co-criadores, né, desse Criador, também criamos situações aqui na Terra, entre outras coisas, as nossas escolhas para as nossas construções. Outro ponto é a existência e a imortalidade da alma. Então, estamos falando aqui de espíritos.
A nossa fala, ela, embora utilizaremos sempre palavras do mundo terreno, que é aqui nós temos acesso, mas estamos sempre num prisma, numa ótica, falando do espírito, da imortalidade da alma. Que hoje estamos em um corpo, mas que essa alma é imortal, está inerente à lei de progresso, de forma contínua. Com isso, nos traz, dentro dessa lei também, o princípio básico, que é da pluralidade das existências. Assim como na própria obra básica de Kardec, que de básica, né, não tem nada para nós, na verdade é muito completa, tudo ali para que a gente precisa, já traz esse princípio de que muitas vezes a própria reencarnação, ou essa pluralidade das existências, ela prova por si só os fatos, quando a gente consegue, inclusive, observar a nossa volta em outros princípios, que a natureza, né? E a natureza é a expressão divina ao alcance dos nossos olhos, se expressa. Então, a pluralidade dos mundos habitados, que é outro ponto também essencial para a gente ampliar nossa visão aqui, que nós estamos num planeta, nós estamos num ponto de uma imensidão imensurável para nós, de pluralidade de mundos, onde cada um, no seu cada qual, tem ali a sua organização, tem a sua forma sistematizada, tem todo aquilo que nós entendemos como o seu ecossistema, como um todo dos funcionamentos do ponto de vista material, orgânico, né, biológico, e tudo que envolve as questões típicas daquele planeta, daquele mundo, como, por exemplo, o nosso, que é de provas e expiações. E também o fato de que todos nós temos o princípio da comunicabilidade dos espíritos, que, como o próprio Kardec já nos trouxe no Livro dos Espíritos, se dá por meio do pensamento mesmo. E com isso a gente vai ver depois, ao longo da tarde, amanhã cedo, nas próximas palestras, as nossas companheiras vão trabalhar a questão dos relacionamentos também espirituais. No domingo, aqui que eu vou trazer sobre a questão das interferências, né, também do ponto de vista tanto aqui encarnado quanto os encarnados, e como que essa comunicabilidade ela é importante nesse processo. Então, esses são os princípios que nós vamos nos basear aqui e nos nortear, tá bem? Então, vamos lá. Aí, qual que é o ponto? Reencarnação. Então, reencarnação, para a gente poder tratar dela, a gente também considera aqui alguns outros fatores que vai nos dar respaldo de entendimento, e eu vou colocando sempre que a palavrinha que tiver em tópico para ir norteando a nossa fala, mas o pensamento é livre, né? E a gente vai, então, interagindo aqui da maneira que for possível. Então, veja bem, dentro da encarnação, nós vamos considerar também alguns pontos que é justamente que reencarnação é lei. Ela é uma lei da natureza e que está ligado também à lei de progresso, né? Então, e dessas injunções reencarnatórias, o que é isso? Quando nós reencarnamos em um lar, na nossa consanguinidade, nós temos justamente todos aquilo que é necessário para, como o próprio termo diz, né, para a nossa necessidade. E essas injunções, ela, dentro de uma reencarnação, como o próprio nome diz, né, eu reencarno, ou seja, o espírito, então, ele se adensa aqui e fica ligado a uma matéria, e nós vamos falar tudo em relação ao ponto de vista que nós temos hoje desse mundo que conhecemos e habitamos, que é o que nós temos acesso para poder conversar. Então, num corpo físico, aonde eu vou compor também de uma personalidade, assunto esse que será muito bem tratado depois aí pela Célia. Então, a Célia vai trazer um aprofundamento muito interessante quanto a essas divisões da personalidade, a identidade do espírito. E aí, as injunções é aquilo que, teoricamente, numa vida, eu não consigo mudar, né? Então, eu não mudo a minha etnia, eu não mudo a família do qual eu nasci, o lugar aonde eu nasci, são as injunções que são como se fossem forças mesmo divinas que impõem, de certa forma, ali em cima daquilo que eu estou depois, em curso da vida, com o livre-arbítrio de escolher. Essas escolhas foram feitas anteriormente no meu planejamento reencarnatório, né? Quando a gente vê as ligações que são feitas de acordo com as necessidades do espírito.
E aí, os vetores reencarnacionistas, que são núcleos magnéticos, energéticos dos sentimentos, que tanto vão expelir como criar afinidades, para que a gente também reencontre ou encontre, que aí é o fruto mesmo dos relacionamentos, ou que é um dos principais fatores como que as almas, os espíritos, ou as situações diversas norteiam os direcionamentos, os movimentos, nos colocando sempre às escolhas, nos colocando ali sempre diante de situações de escolhas. Então, para isso, também outra palavra muito importante, que todas essas serão tratadas por outras companheiras aqui ao longo dos seminários, né? A anterioridade, para considerar então o planejamento, é tudo aquilo que tem registrado dentro de nós como espíritos os nossos quadros de memória. Tudo aquilo que traz dentro do que vai compor o meu fato do espírito numa existência, ou seja, as minhas necessidades nessa existência estão pautadas e aparadas na minha anterioridade. E aí, os relacionamentos que nós fizemos em vidas anteriores, as nossas experiências, as nossas vivências, aquilo que fixamos e apreendemos em nós como seres milenares que somos, foram registrando esses quadros, que são composições energéticas, composições vibratórias de sentimentos, que caracterizam justamente a carga vibratória que fixa, e nós trazemos isso ligados ao nosso perispírito. Então, o perispírito registra ali, na verdade, os nossos quadros de memória, que são esses núcleos energéticos de vibrações, reflexo daquilo que somos, reflexo daquilo que pensamos e sentimos milenarmente, aquilo que está perene em nós e que também perene no sentido de consistência, né, diferente das emoções que são ali voláteis, que são reações a emoções, a estímulos momentâneos. Os sentimentos, portanto, são essas vibrações fixadas e que nós, ao encarnarmos como estamos numa existência nova e relacionarmos, ou seja, indo então fazendo os ajustes necessários daquilo que estão desalinhados em mim, e o relacionamento é um dos meios pelo qual o outro ele impacta diretamente nessas vibrações e faça com que o espírito mova. E se ele move é porque está tendo estímulos. E esses estímulos é uma palavra também chave que nós vamos ver aqui já já. Ele faz com que nós vamos ao encontro desses quadros aqui para que a gente possa gerar novas vibrações, ressignificar os quadros de memória. Então, a memória, ela é vibracional, diferentemente da lembrança, né, que são coisas que às vezes são de uma forma mais mental, cognitiva. Então, a gente não lembra coisas do passado, não lembro nem o que eu comi daqui 2 semanas, mas eu tenho registros dessas vibrações em mim. Quando submetidos a estímulos, aquilo vivifica em mim vibracionalmente. Por isso que nos relacionamentos, às vezes, eu não sei quem é o outro, eu não tenho lembrança de quem é meu filho, meu pai, meu irmão, meu amigo, meu colega de trabalho, mas aquilo eu tenho trocas, tanto pelas construções do bem morais, como também pelas situações que foram, talvez, chamadas de dificuldades. Então, veja que a gente pode também considerar aqui o planejamento reencarnatório, que é o tema do qual nós estamos tratando. Então, veja, o planejamento reencarnatório, se a gente vai planejar, agora vou começar as analogias. E eu tenho adorado, assim, quem acompanha os nossos estudos mais de perto, tem visto o quanto que a gente tem falado dessa comparação da Terra, né, que é o lugar que a gente vive, como escola. É incrível. Aliás, o próprio Evangelho, né, segundo o Espiritismo, Kardec traz essa menção comparando a escola ali, quando ele trata dos limites da encarnação, ele fala ali uma hora sobre esse exemplo do aluno na escola. E é muito interessante, porque a gente, quando vai para uma escola, nós temos um curso, uma série, que vamos chamar aqui de ano letivo, mas se a gente pegar a jornada inteira também de uma escola, desde quando eu sou matriculado ali no jardim de infância, no primeiro ano primário, até o ensino médio,
eu tenho uma sequência de fatores. E a cada vez que eu estou num ano letivo, que é a maneira como a gente conhece, poderíamos, talvez, aqui fazer uma analogia, né? Como se fosse uma encarnação. Então, eu tenho os mestres, eu tenho os meus colegas, eu tenho a minha sala, e tenho as disciplinas, eu tenho as provas compatíveis àquela série. Então, nós, como espíritos, fazemos sempre essa analogia, comparando, né, observando, analisando e refletindo, eu posso considerar mesmo que a Terra, o planeta Terra, é como se fosse uma escola. E eu matriculei agora, nesse período que eu estou, do tempo cronológico da Terra, eu estou matriculado para viver as experiências compatíveis com a minha série, compatíveis com o meu grau evolutivo e que essa escola tem para me oferecer. Então, pelo nível que eu estou, o nível ainda de espírito errante, o nível ainda de imperfeições, aonde a ausência de bem predomina ainda, essa escola, ela tem os estímulos necessários para que eu, então, experiencie e vença a mim mesmo neles. E aí você vai perceber que dentro de um plano, então, eu vou escolher também o local, eu vou escolher a turma, que são as injunções, eu vou escolher os desafios e vou aceitar as provas. Mais ou menos também em outro ponto, quando a gente vai, quem estuda aí, está no ambiente universitário, quando a gente vai fazer, por exemplo, um curso de especialização, sei lá, e você lê lá assim na ementa que tem um programa de TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, tem avaliação disso, avaliação daquilo, tem aulas assim, aulas assadas, a gente olha antes, a gente pode buscar orientações, a gente busca mentoria, a gente busca auxílios, e aí a gente se matricula naquilo. A gente realmente topa o desafio. Agora, venha comigo. Uma criança, quando ela está no jardim de infância, uma criança de 5 anos de idade, fazendo analogia com o homem na Terra, né? Uma criança, vamos falar, não pense no espírito da criança, vamos pensar bem na visão humana mesmo, assim, para elucidar. Uma criança, quando ela está com 5 anos e ela vai para a escola, no jardim de infância, se acha que ela está focada, que ela está lúcida quanto ao seu processo educativo, ou ela está ainda distraída pelos brinquedos e pelos aparatos que a escola oferece a ela. Então veja que muitos de nós, independente do tempo cronológico, independente da idade, independente de como eu estou na minha idade, agora falando do ponto de vista do espírito, eu, espírito, posso estar em corpo já adulto, mas ainda estar num grau evolutivo compatível a um grau infantil. E a Terra, então, eu me distraio. Eu não tenho ainda lucidez suficiente aqui na Terra para fazer escolhas felizes no meu processo de evolução, de um processo de educação do espírito. Então, eu vivo as coisas da Terra. Eu vivo, e esse viver, assim como uma criança no jardim de infância, é importante ter as experiências, as situações, os relacionamentos com o coleguinha, as adversidades, que seja no parquinho, os exercícios que a professora traz, as distrações, o filminho, tudo aquilo é importante de acordo com o seu processo. Mas à medida que essa criança, esse menino, homem, né, falando de homem na Terra, vai avançando na idade, ele vai maturando e as suas necessidades vão mudando. Então, qual é a necessidade para uma criança de 5 anos na escola? E aí, fazendo um paralelo, quais são as nossas necessidades espirituais? O que é mesmo que eu necessito? E a palavra necessidade, ela é substantivo. Que ela está relacionada ao que é essencial. Ela é essencial.
Precisar é um verbo que está inerente à necessidade. Então, logo eu preciso disso. Mas quais são as minhas necessidades de espírito? Então, como que uma criança de 5 anos, ela identifica suas necessidades? Talvez ela não tenha ainda lucidez para aquilo. Agora, um jovem, quando começa a se preparar, por exemplo, para um ambiente universitário, ou o tal do cursinho, uma prova, e ele se apropria de um desejo que é, por exemplo, um curso de medicina, ele então planeja os seus estudos orientado nas suas necessidades para que ele consiga desenvolver aqueles pontos que são essenciais a ele. Assim que quando também um jovem estudante, um estudante adulto, ele domina certos pontos, ele realmente tem vivências, ele apreende, aquilo não é mais necessário, tem outras necessidades, e assim sucessivamente. Então nós, como espíritos, fazendo sempre esse comparativo, o que mesmo nós estamos necessitando? Agora, um dos maiores indicativos ou indicadores para nós respondermos isso, sem responder como ficarmos preocupados em ficar buscando respostas, mas que norteiem o nosso pensamento reflexivo às ações, um dos principais indicativos é a gente notar as nossas dificuldades. Porque a dificuldade, ela é justamente o que nos indica o que eu necessito. Por que é difícil certas coisas? Porque eu não tenho. Por que é difícil relacionar com o outro? Porque eu não tenho o que? Certos valores, como construção da paciência, tolerância, a gratidão, a indulgência. Eu não conquistei ainda aquilo que é ligado à caridade. Eu não opero ainda no nível do bem. A minha relação não é pautada ainda pela caridade. Porque eu não tenho ainda conquistas suficientes morais para aquilo. Mas o outro que me sinaliza no relacionamento, que me mostra, ele me apresenta justamente as dificuldades. Muitos de nós, homens na Terra, às vezes, focamos nas nossas dificuldades. Olhamos as nossas dificuldades e ficamos nela, presos, ou justificando, patinando, enquanto que aí tem justamente a riqueza da nossa oportunidade. Então, quais são os estímulos que um planejamento reencarnatório nos proporciona? Eu costumo brincar, seriamente, né, que uma reencarnação é uma trama perfeita de estímulos divinos para que a gente mova. Em direção ao Pai, em direção ao ajuste às leis, em direção àquilo que a lei de progresso proporciona e que estamos submetidos. Os estímulos divinos, como, por exemplo, uma encarnação, quando eu escolho no meu planejamento nascer numa região que às vezes ela é carente de certas situações, que tem privações profundas, ou eu escolho pela minha genética vir com uma formação do corpo que não é aquela que talvez eu tenha tido em outra existência, do qual eu fiz bastante mau uso, que eu me perdi nos vícios, ou que eu escolho nascer num ambiente onde eu vou enriquecer, eu vou ficar submetido a situações benéficas, ou ficar submetido a situações que me coloquem em prova. Tudo isso são estímulos, e principalmente os relacionamentos, que me estimula no sentido de acionar, né? Igual um objeto físico, material, o corpo mexe quando você empurra ou tem uma força, o estímulo seja físico, seja o estímulo, o estímulo elétrico, seja o estímulo magnético, seja o estímulo que for o pensamento, ou as vibrações, o campo mental, tudo isso são estímulos para o espírito. E numa encarnação, nós estamos submetidos a vários estímulos
para que a gente mova. E aí é que a gente então observe, mais uma vez, que nesse caso, nós temos, dentre essas questões, quais são as minhas necessidades. Porque se eu recebo estímulos, eu tenho estímulos, eu sou estimulado de várias formas, seja, por exemplo, vamos considerar uma situação de dificuldade, que eu relaciono com alguém no meu convívio, e, na verdade, eu digo assim, no convívio do lar, para que eu relacione, que é um dos pontos que as nossas companheiras vão tratar mais apropriadamente, para que eu tenha um relacionamento, eu entro em direção aos meus sentimentos. Quando eu mexo ou movimento os meus sentimentos, é porque, de alguma forma, eu estou relacionando com o outro. Quando a gente simplesmente está ali compartilhando o ambiente, sem essas trocas, tem outros nomes, como, por exemplo, convivência. Mas quais são as necessidades que a gente identifica? Então, nesse relacionamento, nesse convívio, eu posso perceber pontos que me pedem determinadas ações que eu não possuo. É aquele exemplo que eu sempre dou também, de que para que eu saia correndo daqui a 20 quilômetros, para mim é muito difícil, porque eu não tenho fibras musculares, eu não tenho condicionamento físico. Então, o que eu necessito para isso? E aí a gente pode dar um exemplo, um exemplo da questão das necessidades, fazendo algo mais ou menos assim, ó. Vamos simular como se fosse um ambiente que a gente tivesse uma ponte. Então, eu vou abrir uma lousa aqui, só para a gente poder desenhar livremente, tá bom? Vamos ver se vai dar certo. Ó. Então, olha só, faz de conta, não sou muito bom em desenho não, viu, gente? Mas nós vamos tentando aqui. Então, faz de conta que a gente tem um negócio mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui um rio. Ou melhor, pode ser um rio mesmo, só que um rio um pouquinho maior. A gente tem um rio aqui, e aí dentro desse rio, faz de conta que o negócio fosse assim, bem largo mesmo, e aí eu nascesse, de repente eu nasci dentro de uma ilha. Nasci aqui, então tem uma árvore, tem a minha casinha aqui, e eu tô lá. Só que, se eu nasci ali, dentro desse lugar, eu preciso, é necessário, então imagina que eu vivo aqui, ó. Tem um hominho em vermelho. Faz de conta que aqui na margem, então, aqui assim na margem, ó, é onde eu tenho alimento. Então, eu tenho lá o supermercado, eu tenho plantações, eu tenho coisas aqui que vivem na cidade ou na margem. O que é necessário para o homem, para a matéria? Que ele, então, se alimente. O corpo físico, sem alimento, ele perece. Então, é algo essencial. E aí, o que ele precisa, portanto? Entre outras coisas, se ele, toda vez, esse homenzinho aqui que eu estou desenhando, se toda vez, para ele vir para cá, ele tiver que nadar, é algo que vai ser bem difícil. Toda vez tem que nadar, toda vez que nadar. Então, o que ele necessita mesmo? Comer. O que ele precisa nesse caso? Qual é a ação? Quem sabe, precisa-se de uma ponte. Então, ele vai construir uma ponte para que ele atenda à sua necessidade. Então, a ponte é o que ele precisa fazer para atender a necessidade, que é o alimento do espírito. Desculpa, do corpo. Agora, beleza, né? E para o espírito? Quando a gente pega, por exemplo, um relacionamento de uma pessoa e que
ela convive com outra pessoa. Mas, de certa forma, essa pessoa aqui, ó, essa de cá, ela é para essa pessoa A, vou chamar de A e B para ficar mais fácil. O B é uma pessoa extremamente difícil para A. O A acha o B muito difícil. Extremamente difícil para relacionar, para lidar, para conversar, para interagir, para tudo. Só que existe uma terceira pessoa, às vezes, no meu exemplo aqui, que é uma pessoa C, que já acha o B tranquilo. Acha assim, não tem as mesmas dificuldades. Então, por que o B é difícil para o A? Ó, então, difícil. O B aqui é difícil para o A. E aqui, vou colocar uma palavra, tranquilo. Então, tranquilo. Então, repare que é aquele esquema lá, ó. Quando eu tenho que correr 20 quilômetros, eu, Saulo, é difícil. Mas se você pegar um atleta aí, é tranquilo. Então, observe que, na verdade, o B, que é o outro, para a pessoa A, é apenas um estímulo. Porque tem núcleos que o B possui, vibratórios, que causam alguma situação de estímulo no A que esse A não possui. Então, às vezes o A fica profundamente irritado com o B, porque qualquer coisa que o B faça, o A tem um pavio extremamente curto. Então veja que nesse caso, a dificuldade está mostrando assim, o que é mesmo? O A, quando ele passa a fazer o seu movimento de conhecer a si mesmo, quando ele começa a olhar para si, ele vai, então, o conhecer a si mesmo, ele vai perguntar assim, não, o que eu necessito então? Porque não dá para esperar o B mudar para atender os meus caprichos e continuar na mesma. Dentro das injunções e das questões da ambientação, é justamente estes relacionamentos que são diversos, e não só relacionamento apenas com outras pessoas, mas o fato como eu me relaciono com o meio, o fato como eu me relaciono na ambientação, me relaciono no lugar, me relaciono comigo mesmo em relação à minha etnia, por exemplo, em relação às minhas limitações, que no meu modo de ver são limitações genéticas, ou seja, da maneira que for, daquilo que eu projetei, eu falo assim, bom, para que eu então lide adequadamente com B, eu necessito, é necessário a construção, por exemplo, da tolerância. É necessário a construção da admiração. É necessária a construção da indulgência. Ou seja, tudo ligado às ações do bem. Ou seja, que eu traga uma visão de caridade. Porque, como sabemos, sem essa, ninguém de nós aqui temos outro caminho ou saída. E aí, a gente vai observar, portanto, que é justamente esse movimento de se descobrir, de fazer com que eu identifique as minhas necessidades, que me traz, de uma forma assim, sine qua non, né, a relação com a humildade. Que essa disposição nata da gente aprender
com o meio do qual a gente vive. Uma disposição de ser fértil a trocas, a aprender, a não sentir acima nem abaixo, a de ter o olhar que realmente ressignifique, transforme. E aí é que eu vou, então, entrando nas nuances que essa visão que a projeção de espíritos nos traz, nos promove. Então, observe que dentro das necessidades, eu começo a ver, então, oportunidades. Aí eu começo a ver oportunidade. Porque, de repente, tudo aquilo que o outro me mostra, ele me convida a quê mesmo? Então, aquele B lá que era difícil, de repente, ele é um convite a eu aprender a exercitar um determinado valor. Igual na escola, a matéria é difícil, a matemática, por exemplo, para alguns é difícil, porque eu ainda não tenho construções de vivências na matemática. Agora, é um ponto importante o seguinte: eu vou aprender matemática, portanto, então, só fazendo exercício sem parar de matemática? Ou eu também posso buscar os elementos que estão à minha volta, os recursos, os professores, os ambientes que me estimulam, para que eu crie vivências felizes com a matemática, e aí, daí a pouco, a matemática não é mais uma dificuldade para mim, eu fui vencendo, não a matemática, mas a mim mesmo. Porque, às vezes, pela minha ociosidade, pela minha morosidade, pelo meu comodismo, pelas questões ligadas, naturalmente, às distorções das projeções que eu tenho e acho que sou, que é o orgulho, eu fico numa condição que eu não avanço no processo. Então, eu não venço a matemática. A matemática é o meio pelo qual eu aciono em mim movimentos para que eu avance. Então, eu faço novas escolhas. E aí, veja, que aí entra a visão realmente das escolhas. Então, o que é mesmo que eu estou escolhendo? A escolha, ela é justamente uma situação para o espírito lúcido que ele opta sempre pela visão daquilo que é divino, aquilo que é em consonância à minha consciência moral. Portanto, quando a gente está encarnado, nós vivemos numa situação sobre o influxo da matéria, no ambiente da matéria. Assim como as crianças que vão à escola, elas estão ligadas a um lugar físico, tentando alcançar a essência que é a educação, que se perfaz por meio dos mestres que estão ali, que se perfaz por meio dos exemplos dos colegas mais adiantados, que se perfaz por meio da disciplina e da dedicação de estarmos constantemente nesse processo, fazendo escolhas. Qual é a diferença nossa hoje, ao discutirmos esses pontos, com outras vidas, talvez, ou outros momentos? Porque hoje, só de estarmos sentados aqui, ou você aí, com seu celular, no rádio, no carro, na televisão, no computador, no tablet, só de estar conectado, nós já estamos sabendo o que nós estamos falando. O que nos coloca, uma vez mais, em jogo ali o nosso livre-arbítrio. Porque você, eu, nós todos, espíritos encarnados, somos seres inteligentes. E essa visão da inteligência espiritual traz, dentro desse processo da lei, a questão do livre-arbítrio. De seres, de co-criadores que somos, temos condições de fazer escolhas. Agora, você imagine que uma criança ou um aluno que vai para a escola e se volta para todo o raciocínio das coisas que estão em paralelo à escola, por exemplo, eu vou lá e eu me ligo, então, com a minha turminha, então só apenas, eu fico interessado em comprar que caderno que eu vou comprar, qual a caneta, que cor, se minha carteira é assim, carteira é assada, se minha sala tem ar-condicionado, se tem ventilador, se tem janela, não tem janela, se o parquinho tem gangorra, não tem gangorra, se é areia, se é isso, aquilo. Ou seja, enquanto eu me distraio com tudo que é da matéria do meio, eu não volto para o processo da finalidade da escola, que é a educação. Enquanto criança no processo, ok.
as orientações e a condução daqueles que nos conduzem é parte da lei também, assim como nós temos papéis de serem condutores quando já adquirimos essas conquistas. Um exemplo disso é justamente, você acha que a necessidade de um espírito missionário, como Eurípides, como Chico, como Bezerra de Menezes e tantos outros irmãos, as necessidades dessa encarnação que eles tiveram são as mesmas que a minha, por exemplo? As minhas necessidades, que eu consigo, dentro das minhas reflexões, observar hoje, sem sombra de dúvida, todos, sem exceção, é inevitável o caminho da humildade, da construção da humildade. Porque ela é antagônica àquilo que nós chamamos de orgulho. Mas as necessidades hoje, que nesse momento da minha vida eu sinto em mim, eles são ligados à simplicidade, ou seja, usar daquilo que é sofisticado, dos conhecimentos que nós temos, mas sem voltas, sem alardear aquilo que promove vaidade, sem alardear situações que reforçam situações de orgulho, justamente pela ausência da humildade. Em mim, hoje, a necessidade de aprender pelas vivências a perdoar, e não aprender teoricamente, mas viver aprendendo, sentindo a paciência de uma forma que é indescritível. Não ser tolerante com o outro, mas a paciência de respeito ao tempo, de estar lúcido das questões que a gente anda vivendo. De fazer escolhas felizes que eu não quero mais cair como já caí anteriormente. Eu tenho registros de observar que isso não é mais de usar os talentos que, por exemplo, a inteligência que nós vimos e trazemos para dedicar aos ganhos improfícuos, os ganhos da matéria pela matéria, mas que eu tenha o fundamental para fazer o essencial. Que do que for necessário de matéria, que eu preciso de matéria, como aquele episódio da ponte, que eu preciso de pontes, eu preciso de coisas para que eu faça o essencial. Essas são as escolhas daquilo que, me conhecendo, que não atuam mais em conflito, ou que os conflitos anteriores que eu tive registraram situações de escolhas, mas nós somos livres. E aí tem duas passagens que vocês podem olhar depois aí na 844, no Livro dos Espíritos, que fala a pergunta é: goza o homem desde o seu nascimento do livre-arbítrio, né? E aí é interessante que aqui embaixo ele fala assim, que a liberdade é agir desde que haja vontade de fazê-lo. E aqui embaixo ele fala assim: estando seus pensamentos em concordância com o que a idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Ou seja, nas primeiras fases da vida é quase nula a liberdade. E ela se desenvolve à medida de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Então, vamos falar a verdade, assim, eu me sinto uma criança do ponto de vista do espírito, sem sombra de dúvidas. Mas não mais um bebezinho. Porque só de eu conseguir estar falando isso, é como se fosse aquela transição de infância para adolescente, começa a ter uma pequena noção. Ou seja, à medida que as minhas faculdades se desenvolvem, o meu livre-arbítrio e as minhas escolhas também, sempre em consonância àquilo que é necessário. Então, eu observar atrás do que mesmo que eu estou correndo, qual é mesmo, né? O que é mesmo que me move. E aí, você olha aqui, a gente começa a entrar num processo de escolhas felizes, que nós nos tornamos espíritos decididos. Assim como um Eurípides, assim como o Paulo, assim como um Bezerra, assim como tantos espíritos que não se envergam mais, não titubeiam mais aos atrativos das ilusões, ou seja, das distorções do viés do olhar da matéria, e sim daquilo que é em verdade, que é aquilo que vibra, ressoa com as vibrações divinas, das leis divinas.
aquilo que felicita em razão da plenitude do Espírito, daquilo que compatibiliza ao que a essência que Jesus nos trouxe, daquilo que é divino, daquilo que é em verdade. Então a decisão, ela se torna à medida com que o Espírito consegue fazer escolhas felizes e consolida isso pelas construções. Então eu diria que a decisão é um aspecto realmente de construção. E aí que entra a outra palavra-chave que a gente está sempre falando, que são os interesses materiais, os interesses que nos norteiam, eles cegam por completo. Essa visão das escolhas em nossas vidas, elas são difíceis porque nós não temos clareza. E a clareza, essa nebulosidade, se dá pela densidade da matéria do nosso olhar, tão material, tão enviesado pela matéria, tão enviesado daquilo que são ilusões. E aí eu sou guiado por interesses, e ainda não coloquei aqui, mas então eu crio desejos. Desejos não é mesmo que necessidade. Necessidade é sem pelo qual não há, ele é essencial. O desejo, muitas vezes, é para satisfazer certos pontos. Então, imagine que naquela ponte, naquele desenho que eu fiz da ilha ali, imagine se o cara que morasse na ilha, ele tivesse desejos de construir uma torre para poder ficar vendo o resto do rio, e aí isso não vai em conta da sua necessidade. Ele usa, então, de recursos, ele usa de tempo, ele usa de matéria, ele desprende energia naquilo, fica construindo torres, depois ele tenta pintar agora a ilha de laranja, porque ele gosta da cor laranja, e vai nesses adornos, e tudo aquilo que é necessário, o espírito não entra em contato consigo mesmo e entra também em situações de fuga, situações de resistência ao seu planejamento reencarnatório. Então, a gente vai balizar bem qual é mesmo o meu interesse, os interesses compatíveis às minhas escolhas no bem, traz esses valores. Porque, como eu falei há pouco, quais são os recursos que eu trago, que eu tenho à minha volta para que eu, por exemplo, naquele desenho que eu fiz, construísse a ponte. Do ponto de vista da matéria, a ponte vai precisar de conhecimento de engenharia, de construção, né, no caso, vai carecer de materiais físicos, seja ali pedaço de bambu, pedaço de madeira, aço, alumínio, asfalto, cabo de aço, seja a grandeza que for, são recursos. Vai precisar de tempo, vai precisar de dinheiro, vai precisar de um monte de coisa. E nós, para lidarmos com as questões do espírito, quais são os recursos que trazemos? Para lidar nos relacionamentos chamados difíceis para que eu construa em mim. Então, a prece, ela me ajuda a conectar com esses irmãos para que o meu pensamento, ele clareie um pouco mais, para que eu tenha clareza e visão sobre as coisas. A música me orienta, por exemplo, no direcionamento de uma vibração feliz, as músicas que compatibilizam com isso. A amizade são vibrações que sustentam, me ombreiam. A leitura também me direciona. As ações dos recursos já conquistados anteriormente, que são filtros, que tudo isso me abaliza para que eu vá em frente naquilo que eu mesmo escolhi dentro das minhas provas. Que eu vá em frente dentro daquilo que eu mesmo topei fazer, porque é o tal do fardo, né? Que ele está à altura. Se eu ingressei, não tem como, pela lei natural, não tem como a gente começar a escola na 8ª série. Não tem como eu começar a escola no 2º colegial. Eu começo a escola no 1º ano. E eu só vou para o 2º se eu fizer o 1º, obviamente. Então, se eu estou no 2º, é porque eu já tive a base do 1º. Só que na vida do espírito, fazendo essas analogias, a gente não passa de ano, simplesmente porque acabou o tempo. Acabou, chegou dezembro, vira o ano, agora... Antigamente tinha bomba, né, reprovações, não sei se ainda tem, mas não é disso que se trata. A questão, ela não tem um tempo cronológico para eu cumprir, para então mudar a etapa. O tempo do espírito, ele é a medida das conquistas que esse possui. É a medida do seu ritmo que ele imprime, da intensidade dos seus relacionamentos, dos seus movimentos. Então, se eu estou hoje com uma determinada grandeza
de provas, que aos seus olhos pode parecer pequeno, médio, grande, ou eu olho para o outro, na verdade, cada um sabe do seu cada qual. E as leis são perfeitas, absolutamente perfeitas. O que às vezes não parece é porque o nosso olhar limitado, incapaz de fazer essas avaliações, assim podemos proceder, avaliar de que parece que tem alguma coisa errada. Mas na verdade está tudo muito certo. E aí então os relacionamentos, para que eu faça essas construções, ele é um manancial de oportunidade que eu tenho, porque por meio dos relacionamentos eu consigo ver muito facilmente as minhas dificuldades, que é o que eu acho que ressalta mais, né? E das dificuldades, logo, eu consigo identificar as minhas necessidades. E aí o aproveitamento disso, a percepção de como que cada um aciona e como que eu também aciono mediante cada um, tudo isso movimenta essa dinâmica do espírito no seu processo evolutivo. E o planejamento reencarnatório, portanto, ele é justamente uma composição perfeita para que a gente desempenhe essas atividades no âmbito dos relacionamentos com o propósito de fazermos o avanço moral, a evolução moral natural da lei de progresso, que todos nós estamos submetidos e que se perfaz ou se faz também por meio da lei de amor tão somente no sentido de evolução. Tem como evoluir pelo tempo. Não adianta a gente ficar do lado das situações ali esperando, ficar contando, ou burlar de alguma forma, ou como na escola do homem a gente cola, copia, engana o professor, engana não sei o quê, dá uns jeitinhos. Obviamente, nas questões das leis que nós somos, isso não existe. Ou é. Enquanto não é, a gente fica ali. E aí, como o aluno na escola, ele às vezes precisa repetir, muitas vezes eu trago uma outra existência dentro da questão dos limites da encarnação, né? Da necessidade de encarnação, eu trago uma outra existência para que eu, então, tenha oportunidades compatíveis. E eu posso me comprometendo, como também posso, pela dor, principalmente, que é o principal estímulo, é o estímulo mais valioso e rico, também bater a poeira, assumir e avançar nesses pontos. Então, com isso, eu vou ali em direção às construções. Então, o que é mesmo que eu construo nos meus relacionamentos? O que é mesmo que dá para construir nos relacionamentos, independente de questão física? Como é que fala? Não confundamos, mais uma vez, né, falando aqui, que para que o relacionamento tem que estar dentro de um círculo de convivência físico, geográfico. Não, relaciona com quem está em outro planeta. Te busca quando você estiver e você me busca quando você estiver também. Você pode morar no Brasil, não sei aonde, continente que for, a gente se relaciona. Agora, dentro das questões das injunções, isso se dá com uma intensidade maior, evidentemente. Isso se dá com um convite mais consistente dentro daquilo que nos cabe. E aí, o que é mesmo que eu construo? Então, tem um esquema aqui que eu gosto muito, eu já usei isso várias vezes. Para que eu faça uma obra, vamos falar primeiro do ponto de vista do homem, tá? Lembra daquela ponte? Aquela ponte, vamos supor que fosse do homem matéria. Eu tenho uma obra que é a ponte. Qual é a necessidade mesmo? A necessidade é para atender uma necessidade, no caso, que é alimento. O objetivo é eu me alimentar. Vou fazer um projeto da ponte, se vai ser curta, grande, pequeno, bambu, com metal, sei lá o quê, com isso, com aquilo. Aí, então eu planejo, faço as minhas ações, construo, tem a obra. Certo? Do ponto de vista da matéria. Agora vamos pensar do ponto de vista do espírito. Quais são as minhas necessidades? Vou sempre construir a humildade, mas vamos supor que eu estou falando aqui de respeito, de gratidão, de tolerância, de fraternidade, de solidariedade. Então, quais são os meus objetivos? Processo evolutivo do ser. Então, qual é o projeto para uma existência? Como que eu vou planejar essa minha existência? Quais são as ações esperadas, as minhas atitudes que estão ligadas àquilo? E as minhas construções que vão ser feitas para que eu tenha as obras? Porque, gente, repare comigo,
Quando você vai para a escola, você fica ali na escola, não tem como eu simplesmente chegar ali na escola. Se eu matriculo para estudar numa escola de medicina, talvez não vá saber muita coisa sobre astronomia ali, porque não é o momento. E uma vez também que você vence o que aquela escola tinha para te oferecer, tudo que a escola tinha para oferecer, você muda de escola. Não é? Chega no terceiro colegial, acabou todas as disciplinas, faz de conta que você foi um aluno 10 em tudo. Faz de conta. Foi 10 em tudo, assim, ó, zero, ó, sabe? 10. Fechou o gabarito em tudo. Tudo que tinha para oferecer aquela escola, você tirou 10. Ué, e aí? E aí, muda de escola. Vai para a faculdade, por exemplo. É outro nível. As necessidades de quem está na escola elementar, fundamental, não são as mesmas necessidades de quem tem numa faculdade. Então, o Eurípides, que quando Vicente de Paulo fala para ele aqui em vida, né, num desdobramento, que a missão dele na Terra havia terminado, é porque provavelmente esse espírito, chamado Eurípides Barçanufo, ele conseguiu cumprir tudo que esse planeta demandava e ele venceu, ele construiu o que as provas desse planeta entregam para ele. Mas ele então abandona o planeta? Não, o caráter missionário. O caráter de orientação, de condução, de auxílio. Igual quando um professor, quando ele termina, um aluno quando termina a escola, ele vira professor, ele não tem mais a necessidade agora de ficar aprendendo a matéria. A necessidade dele é de uma função dele é de levar o conteúdo, mas a necessidade dele agora, talvez, é de orientar, é de intensificar ainda mais o aspecto da conquista que ele já tem, que foi da caridade, do bem, para que ele também, no seu processo evolutivo, porque quando que isso cessa? A necessidade só cessa quando nós somos espíritos perfeitos, quando nós estamos puros. Então, numa esfera ditosa, nós ainda temos quase 50% ainda de outras demandas para poder aprender a construir. Agora, quando nós estamos puros, perfeitos, isso sim é o completo, não tem mais as necessidades dessa visão. Então, repare que é muito interessante essas coisas, porque quando a gente olha aqui para esse exemplo que estou dando, o projeto planejamento de uma vida, a necessidade objetiva, a gente identifica antes. Quando eu falo antes de encarnar, tá? É no mundo espiritual mesmo que a gente aprende, toma as aulas. E aí imagina uma pessoa que fica no mundo físico, material, né? Você fica estudando e não tem lugar nenhum para poder praticar o que você estudou. Então, no mundo espiritual, como acontece lá com o caso do Segismundo, Missionários da Luz, que André Luiz nos traz, que teve aquela situação numa existência onde Segismundo, né, ele interfere na vida da Raquel, rompendo o relacionamento que se tinha ali com Adelino, então Raquel Adelino, ele interfere nesse relacionamento. A Raquel, por razões diversas, pela situação, ela vai por uma vida ali da prostituição e tudo. Bom, enfim. O Segismundo, então, ele, no embate ali, ele acaba, então, matando, né, o Adelino nessa outra existência. Portanto, no plano espiritual, todos os três tomados de muito ódio, depois de muito tempo, de muito trabalho do ponto de vista do espírito, de muita intensificação com o auxílio dos espíritos, não só socorristas, mas todos esses espíritos que os auxiliam, eis que numa outra oportunidade agora, a Raquel e o Adelino, então, topam vir em matrimônio, e aí tem um filho, e depois aceitam, né, isso no plano espiritual, em receber o Segismundo como filho. E o Segismundo também, regenerando-se pelas instruções, visita inclusive o lar. À noite, durante o sono físico, né, os espíritos se reúnem. Você percebe que o Adelino, então, fica com uma sensação ali que ele não sabe muito bem, uma sensação de incômodo, porque não lembra mais das questões. E assim, mais à frente, há então a encarnação do Segismundo, ali na fecundação, no ventre da Raquel, como filho desse lar.
Então, repare que essas necessidades, os objetivos da encarnação, são tratados realmente no planejamento reencarnatório. E aí sim, quando a gente vem para o mundo aqui encarnado, nós temos as ações e as construções a serem feitas. E com isso, eu acho que está meio pequeno aí, mas repare que construções essas que podem ser ligadas à fé, à solidariedade, gratidão, respeito, honestidade, bondade, são valores que muitas vezes a gente começa a aprender um pouco mais numa existência. E esse ciclo é o que vai, então, fazendo com que nós vamos aí obrando intimamente, construindo em nós essas construções divinas que se dá por meio do planejamento encarnatório e é totalmente compatível com as nossas escolhas. E a humildade, como a gente comentou há pouco, ela é o fator também sine qua non. Sem ela não é possível. De um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, por aqui ou por ali, e eu diria também, arriscaria em dizer, que eu acho que todos nós em humanidade, falando de planeta Terra, nós temos como o mesmo caminho. Igual a escola, todas as escolas têm também o mesmo propósito, que é a educação. Agora, os diversos caminhos, jornadas e formas de se educar é o que vai diferindo cada um de nós. Então, todos nós temos como, obviamente, propósito, né, no universo, evoluirmos em consonância às leis. A maneira pelo qual isso se estabelece é que é diferente. E aí, a questão da pluralidade dos mundos tem uma coisa interessante, que é assim, imagine que você nasça, imagine se você nasceu numa roça, ou imagine alguém que nasceu na roça. Aqui perto de Sacramento tem a Serra da Canastra. Quando você anda naquelas beiradas ali, é uma imensidão de terra que você olha assim, não acaba nunca. Você está no meio do sudeste brasileiro, uma densidade populacional maior do Brasil, mas quando você está lá, no meio da Serra da Canastra, ali no Parque da Serra, aquela coisa toda, você olha assim, parece que não tem ninguém. Então imagina que você nasce ali. Você nasceu ali, pum. Você nunca foi para lado nenhum, você ficou ali. Você vai crescendo só com os seus ali. Você olha, você acha que aquele ali é seu mundo. Só que existe um sacramento do lado, existe um Araxá, existe um Uberaba, um Delfinópolis, sendo um pouquinho mais tem um Ribeirão Preto, tem Uberlândia. Aí imagina a cabeça desse sujeito, falando assim, nossa, mas peraí, tinha uma rocinha aqui, agora tem uma cidade, pelo amor de Deus, cidade é uma coisa muito grande, Sacramento é gigantesco, perto da roça que eu vivo aqui na Serra da Canastra. Aí você vai para Sacramento, peraí, tem Uberaba, nossa, Uberaba é 10 vezes mais que Sacramento. Nossa, tem Uberlândia, Uberlândia é quase o dobro, sei lá quanto. Nossa, tem Belo Horizonte, agora o trem ficou feio. Agora, nossa, São Paulo, tipo, não, peraí, tem estado, tem Brasil, nossa, tem um continente, não tem outro continente, não, tem um planeta. Aí você acha que acaba por aí? Você acha que vai só ter aí? Então, essa perspectiva nossa, também de aprender, é a mesma coisa com conhecimento. E a humildade, ela, de certa forma, quem tiver hora de ver, percebe que ela é assim, eu acho que eu sei algumas coisas, e na verdade não sei nada. Porque aí aquela coisinha que eu sei, eu falo, não, peraí, um pouquinho mais, aquilo não tem fim. E esse estado de estar aprendendo, de estar modificando, de não sentir acima nem abaixo, isso é o que vai nos colocando em trocas profundas. Sem humildade, não há trocas. Se não há trocas, não há mudanças, não há renovação dos quadros de memória, não há evolução. E aí, conhecer a si mesmo, então, é a chave do negócio para que a gente tenha condições de fazer esse movimento, de identificar, principalmente, os conflitos. Porque eu me pergunto assim, qual que é o sinal que a gente pega para falar assim, olha, dentro das escolhas, é quando a gente tem um conflito com a consciência moral. Por quê? Como eu opero direto na matéria, meu pensamento ele é no nível da consciência existencial, das coisas, das buscas materiais. A hora que isso começa a conflitar com aquilo que é moral, eu falo, opa, aí isso me coloca numa visão de ilusões
que é a visão distorcida pelo viés material, e eu começo a ter uma visão alinhada às leis de Deus, que é a verdade. E é isso aqui, em verdade, que nos faz ter novas escolhas. E essas novas escolhas permitem, então, que nós façamos a boa e velha renúncia daquilo que eu não mais quero para mim, renúncia em mim, fazendo com que o meu planejamento reencarnatório e as escolhas felizes no bem façam novos sentidos, novas transformações e novas aquisições para que a gente avance em relação ao Pai.